Esse daqui é um assunto que a gente não tratou muito aqui na live. E eu, como sempre, vou fazer um preâmbulo aqui, que eu esperaria que as pessoas prestassem atenção. Isso aqui é só um aspecto do problema da IA, ou das críticas que a gente pode fazer da IA, ou, enfim, de tudo que envolve esse assunto complexo. Nós temos muito mais vídeos sobre IA no canal do que eu gostaria. Estou de saco cheio desse tema, eu não aguento mais falar sobre IA, porém é um tema extremamente premente e importante. E isso aqui foi passado para mim pela Bebel, da Soberana também, faz conteúdo sobre meio ambiente, sobre luta de classes, né, meio ambiente, o melhor conteúdo sobre o meio ambiente da internet, se me permitem dizer. Ela me passou esse texto e disse que seria interessante falar sobre isso, que é a relação, né, da destruição do meio ambiente com as ferramentas de IA, com o desenvolvimento da IA como ele está acontecendo hoje. Nós até podemos, de repente, um dia trazer a Bebel aqui fazer uma live só falando sobre isso, mas isso aqui vai ser só um aperitivo sobre o assunto, e, de novo, isso é só uma faceta do que envolve o assunto da IA. Tem muitos outros vídeos falando de outras facetas, inclusive nós vamos trazer um pouco mais hoje, que nem a gente sempre traz, mas vamos falar sobre IA e meio ambiente. A IA está esgotando a rede elétrica. As empresas de tecnologia estão buscando uma solução milagrosa. Isso aqui é extremamente importante, esse papo aqui, ó. À medida que as necessidades energéticas da IA aumentam as emissões e colocam grandes tecnologias numa situação difícil, as empresas depositam a sua fé em tecnologias elusivas. Alguns dizem improváveis. A gente falou um pouco sobre esse assunto. Tem um corte que eu trouxe uma nota bem pequenininha lá da newsletter do Philippe Deschamps dizendo que a Microsoft admitiu que as emissões que eles estavam gerando rodando os datacenters de ChatGPT deles eram muito maiores do que se esperava. E eu chamo a atenção para uma coisa para vocês assim, ó. Muitas pessoas dizem, a IA não pode crescer para sempre por causa do meio ambiente. Daí eu beleza, isso faz sentido esse take. Logo, não é uma preocupação, por exemplo, os danos sociais que essa tecnologia de IA pode estar trazendo. Logo, uma hora o desenvolvimento vai ter que ser parado, a gente vai ter que achar uma solução que seja mais verde, e daí nós vamos desenvolver tecnologias verdes. Tem todas essas árvores aí de análises que vêm por causa disso, mas acho que isso desconsidera a questão da luta de classes do imperialismo. Não vai ser desenvolvido uma IA mais ética, mais verde, novas maneiras de farmar energia que vão salvar o mundo antes dos países, né, de primeiro mundo, ou os países imperialistas, como por exemplo os Estados Unidos, decidirem que, olha, na realidade é justo e necessário nós invadirmos os outros países e tomar os recursos naturais deles. É o que eles fazem o tempo inteiro. O que está acontecendo na Bolívia? Outra tentativa de golpe, de novo. Inclusive, não estou atualizado sobre isso. Sigam a camarada Duda Bosch, da Soberana, sigam os outros camaradas da Soberana que falam sobre esses assuntos para verem o que está acontecendo aí. Então, eu acho que é muito ingênuo a gente pensar a coisa tipo assim, o meio ambiente vai segurar a IA, que eu vejo algumas pessoas tendo esse take. Talvez eu esteja fazendo um espantalho aqui, talvez eu esteja fazendo espantalho. Vamos ler essa notícia, tá? O poderoso rio Columbia ajudou a abastecer o oeste americano com hidroeletricidade desde os tempos do New Deal de Franklin Roosevelt. Mas a revolução da inteligência artificial exigirá mais, muito mais. Perto das margens do rio, no centro de Washington, a Microsoft está a apostar no esforço para gerar energia a partir de fusão atômica, a colisão de átomos que alimenta o Sol. Um avanço que tem escapado aos cientistas durante o século passado. Os físicos preveem que isso também escapará à Microsoft. Escapado não é eludido, eu acho, eles não conseguiram desenvolver. A gigante tecnológica e os seus parceiros afirmam que esperam aproveitar a fusão até 2028, uma afirmação audaciosa que reforça suas promessas de transição para a energia verde, mas que desvia a atenção da realidade atual. Na verdade, o consumo voraz de eletricidade na inteligência artificial está a impulsionar uma expansão da utilização de combustíveis fósseis, incluindo o adiamento e a desativação de algumas centrais de alimentação a carvão. Importante eles chamarem a atenção para isso, porque é a mesma análise que eu faço sobre as criptomoedas, tá? Basicamente, as criptomoedas têm esse problema do Proof of Work, que é o algoritmo do Bitcoin, que gasta muita eletricidade, tá? E tem a live famosa sobre criptomoedas e NFTs, que eu falo aqui sempre, quem não viu, tá nos ensaios do canal, tem uma playlist sobre ensaios, tá? Em que eu digo assim, ok, existem soluções para a gente não usar tanta eletricidade. Mas hoje, essas soluções, já era 3 anos atrás essa live, eu não estou a par das últimas evoluções tecnológicas, mas eu arrisco a dizer que a gente ainda não tem uma solução melhor, ainda vale o que eu estou falando. Hoje,
essas soluções elas têm um limite, elas não são tão boas para manter as outras características que são boas da rede descentralizada das criptomoedas. E a Bitcoin ainda é a moeda que, se vocês perguntarem para o pessoal que é criptonoia, eles vão dizer, não, a única boa mesmo, a única que serve é a Bitcoin. E é parecido um pouco com a análise que eu faço, talvez por um lado diferente, de que o Proof of Work acaba sendo, que é o algoritmo que mais gasta energia, acaba sendo a coisa que mais faz funcionar a natureza descentralizada da moeda. Mas isso leva à conclusão de que, na realidade, não existe muita solução dentro do paradigma daquela tecnologia criptomoeda lá, que eu não acredito muito que as cripto e a blockchain sejam a solução para grandes problemas do mundo. Inclusive, o hype já passou. Não tem muita gente falando sobre isso, estamos esperando o próximo ciclo de hype, quando vão fingir que funciona de novo e daí vai subir de novo o mercado, mas aquilo ali não tem muita saída fora usar muita energia, tá? E todos os pequenos avanços de tipo, nós temos uma coisa aqui que gasta menos energia, nós temos o potencial de usar energia verde com isso, elas estão mascarando o problema de que nós precisamos de cada vez mais energia. Se a gente usar cada vez mais essa tecnologia, nós precisamos de cada vez mais energia. Então, quando a Microsoft diz assim, pessoal, confia, nós temos uma tecnologia que vai fazer as IAs gastarem menos energia. E para quem não sabe, é porque a gente precisa de muito processamento para rodar o nível de pesquisas e de processamento das IAs que estão rodando hoje, e para treinar elas também. A gente precisa de muito processamento, né? O que quer dizer muita energia, o que quer dizer muito silício, muitos computadores. Mas a Microsoft diz, um dia nós vamos chegar num ponto que a gente vai resolver isso e a gente vai ter uma tecnologia muito foda, energia infinita, tudo isso. Isso mais serve para que a gente mascare o problema por enquanto, para eles continuarem ganhando dinheiro, para eles continuarem aproveitando essas tecnologias, para eles continuarem com o valor das suas ações mais altas, e a gente não conseguir lidar com essa situação, tá? Então, para mim, o que é interessante a gente fazer dessa crítica é, de novo, é a mesma crítica do movimento ambientalista dentro do capitalismo. Se nós não superarmos esse modo de produção, que é ineficaz, que é irracional, nós não temos saída a não ser crescer cada vez mais o uso de energia, o uso de recursos naturais, até o ponto que a gente vai chegar num lugar onde não tem retorno e nós destruiremos o potencial, assim, digamos, da gente viver confortavelmente na Terra, né? Que é uma coisa que hoje nós poderíamos, usando a tecnologia que a gente tem, viver confortavelmente na Terra, alimentar todo mundo. Ia ser difícil pra caralho, ia ser uma coisa absurda, mas a gente poderia tentar fazer isso, mas nós não estamos tentando. O capitalismo não nos deixa tentar isso, tá? Eu acho que essa é a crítica que a gente tem que colocar. E daí qual seria a solução para isso? Não é só desenvolver fusão nuclear, porque desenvolver a energia de fusão nuclear num mundo onde ainda existe luta de classes não vai acabar com a má distribuição de recursos. Não vai acabar com a luta de classes. Não vai acabar com o fato de que existe uma classe que precisa explorar o trabalho da outra. Isso é bem simples o que eu quero dizer. Eu só fiquei 10 minutos aqui num parágrafo. Vamos continuar. Perante esse dilema, a Big Tech está a apostar tudo em projetos experimentais de energia limpa que têm grandes probabilidades de sucesso no futuro próximo. Além da fusão, os gigantes da tecnologia esperam gerar energia através de esquemas futuristas, como pequenos reatores nucleares ligados a centros de computação individuais e maquinaria que aproveita a energia geotérmica perfurando 3 mil metros da crosta terrestre. Eu não sei o que poderia dar errado nisso. Inclusive, me vem em mente também... Eu tô sempre citando o John Oliver, né? Mas eu gosto da maneira como ele faz jornalismo. Ele fez um episódio sobre mineração no mar profundo, que é uma das ideias mais bizarras e distópicas que existem. Que é basicamente um Elon Musk australiano, um cara que o marketing dele é sou o Elon Musk australiano, dizendo, cara, é tranquilo o problema da energia. Nós só vamos descer a milhares de metros no fundo do mar, e daí nós vamos cavar umas pedrinhas aqui, que são os minerais que demoraram bilhões de anos para se formar, e cada um desses minerais pode gerar muita energia aqui. Então é tranquilo, nós só vamos limpar o mar desses minerais, fuder toda a vida marinha que tem lá, que a gente nem sabe qual é, que ela nem tá catalogada, e daí nós vamos conseguir, sei lá, energia por mais uns 20, 30 anos, tá tranquilo. E ele tá procurando investimentos para fazer isso. Inclusive, numa entrevista que o cara faz dele, tem uma parte muito boa, que o cara diz assim, você já percebeu que o seu plano é o plano de um vilão de filme, não só um vilão, mas assim, tipo, geralmente é o que o vilão do filme diria. E o cara diz assim, na real eu sou um cara otimista, eu vejo o copo mais cheio. Ô gente, vamos dar um jeito nesse sistema aí antes que a gente destrua toda a vida na Terra. As empresas de tecnologia prometeram que a energia limpa seria um recurso mágico infinito, disse Tamara Knies, diretora dos projetos da organização sem fins lucrativos Data Society, que monitora o efeito da IA e acusa a indústria de tecnologia de usar matemática difusa em seu clima, em suas reivindicações sobre o clima.
As usinas de carvão estão sendo revigoradas por causa do boom da IA, disse Nies. Isso deveria ser alarmante para qualquer pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Então, é exatamente o que eu estou dizendo. Eles dizem, gente, no futuro tem uma solução para o meio ambiente. Então, por enquanto, não se preocupa pelo meio ambiente. Mas daí, pelo uso de energia deles, o que está acontecendo? Eles estão usando energias mais sujas ainda, né? Se bem que, enfim, se vocês perguntarem pro pessoal que manja, eles vão dizer que toda energia é suja, mas eles estão usando as piores para prover o aumento de energia que nós temos aqui e que, nossa, que surpresa, as mesmas empresas que sempre ganham, que são as empresas de petróleo e carvão, e as empresas Big Techs estão ali, mãos dadas, ganhando muito dinheiro e fudendo o meio ambiente pra gente. À medida que os gigantes da tecnologia competem numa corrida armamentista global de IA, um frenesi de construção de centros de dados varre o país, os Estados Unidos, no caso. Algum campo de computação requerem tanta energia quanto uma cidade de tamanho modesto, transformando empresas de tecnologia que prometiam liderar o caminho para um futuro de energia limpa em alguns dos mais insaciáveis bebedores de energia do mundo. As suas necessidades energéticas projetadas são tão grandes que alguns se preocupam se haverá eletricidade suficiente para atendê-las de qualquer fonte. E isso aqui vai gerar uma coisa para quem é escritor de ficção científica e tal, para quem quer fazer alguma coisa baseado nisso. Sabe o Velho Oeste, quando tinha assim, tem uma mina de ouro aqui, sabe? Tem uma cidade baseada em volta desse recurso aqui, uma mina de alguma coisa. Aí se formava uma vila ali, das pessoas que estavam trabalhando ali, e daí tinha os conflitos, tinha os xerifes, todas essas coisas. Nosso futuro pode ser um futuro onde lugares que é bom construir data centers, que tem acesso à água, que tem acesso a um grid de energia bom, que tem espaço suficiente, virem um centro ali com grandes favelões em volta, que são as pessoas que estão trabalhando e mantendo esse espaço ali, ou que vão para perto desses data centers para buscar algum tipo de vida melhor, entendeu? Eu acho que é possível que aconteça isso no mundo, e os países como o Brasil, por exemplo, que são ricos em recursos naturais e que já tem papo de, por exemplo, colocar data centers nesse país, pode acabar virando alvo de alguma coisa assim. Isso é uma previsão, isso é especulação, mas se vocês quiserem escrever ficção científica, eu acho que isso aqui faz sentido. Isso aqui, se vocês ganharem dinheiro com essa ficção científica, 1% é do canal Teclas, tá? Os data centers, armazéns definidos repletos de racks de servidores que alimentam a internet moderna existem há décadas, mas a quantidade de eletricidade que necessitam agora está a aumentar devido à IA. Treinar modelos de inteligência artificial e usar para executar até mesmo tarefas simples envolve cálculos cada vez mais complicados, rápidos e volumosos que estão sobrecarregando o sistema elétrico. E, de novo, ficar mais otimizado, fazer processadores específicos é uma coisa que diminui apenas, digamos, a ordem de magnitude que o problema acontece. Mas vocês vão estar diminuindo numa ordem aritmética quando o crescimento do uso e o crescimento que o capitalismo precisa para que a gente continue aumentando a produção e aumentando a produção de capital é exponencial, tá? Então, a mesma coisa quando o pessoal aí que faz curso de computação e tu pensa assim, esse meu algoritmo aqui, que ele roda meio lentinho, que ele tem que olhar todas as coisas que estão na lista e tal, para 10 coisas ele demora 1 segundo, para 100 coisas ele demora 100 segundos, para 1000 coisas ele demora 1 milhão de segundos, sabe? E daí para 10 mil coisas ele demora 1 século para rodar. O que a gente está tentando dizer é que o crescimento de produção e de uso de recursos naturais que o capitalismo exige é um crescimento exponencial e que não tem fim. Quando o capitalismo para de crescer, nós estamos em crise e a porra do mundo começa a tudo se fuder, tudo desmoronar, tá? Então, este sistema aqui não comporta a gente parar de crescer, só que o crescimento ele é exponencial. E a gente pode até fazer melhorias na tecnologia e tal, e eu acredito, né, não sendo um grande pesquisador da área, que as melhorias não são exponenciais. Quando a gente descobrir computação quântica, aí os pessoal vão dizer, não, beleza, a computação quântica vai fazer tudo ficar muito melhor. Só que daí, de novo, lembrem, estamos numa sociedade de classes. Não resolveremos a luta de classes só porque temos mais tecnologia agora. A tecnologia será uma ferramenta na mão da classe que já domina. Podem anotar, isso eu tenho certeza. Isso está no livrinho. E o velho barbudo acertou nessa aí. O velho é muito brabo. Tô falando do Max, né? O Max, filho do Pateta. Carlos. Uma pesquisa baseada no ChatGPT, de acordo com a Agência Internacional de Energia, consome quase 10 vezes a quantidade de eletricidade que uma pesquisa do Google. Um grande complexo de data centers em Iowa, de propriedade da Meta, queima anualmente a quantidade equivalente à energia de 7 milhões de laptops funcionando 8 horas por dia com base em dados compartilhados publicamente pela empresa. O ressurgimento da energia proveniente de combustíveis fósseis, impulsionado pelo centro de dados, contrasta fortemente com os compromissos de sustentabilidade dos gigantes de tecnologia Microsoft, Google, Amazon e Meta, que afirmam que irão eliminar totalmente as suas emissões já em 2030.
As empresas são os intervenientes mais proeminentes, numa constelação de mais de 2.700 centros de dados em todo o país, muitos deles geridos pelas empresas mais obscuras que alugam capacidade computacional aos gigantes da tecnologia. Então ele está dizendo que tem um esquema de terceirização bizarro de data centers aqui, eu não sei como funciona também. Eles estão começando a pensar como fábricas de cimento e produtos químicos. Aqueles que nos abordam não sabem de onde vem a energia, diz Ganesh Saxi, diretor financeiro de Mountain View Oil e Gás, que fornece gás natural a clientes industriais nos estados do leste. As empresas tecnológicas estão a enfrentar esse dilema com bravata. Pensadores da inteligência artificial como o CEO da OpenAI, Sam Altman, chamar o cara de pensador é um pouco complicado, né? Mas um grande apoiador da Helion, parceira startup de fusão Microsoft e cofundador da Microsoft, Bill Gates, que investe muito em outros esforços de fusão, dizem que avanços em energia são alcançáveis. De novo, bravata, possivelmente. As empresas também argumentam que o avanço da IA agora poderiam ser mais benéficos para o ambiente do que reduzir o consumo de eletricidade. Dizem que a IA já está a ser aproveitada para tornar a rede elétrica mais inteligente, acelerar a inovação de novas tecnologias nucleares e monitorar as emissões. Isso aqui é um argumento que eu não posso descontar completamente, mas ele é um argumento muito tecno-utopista. O argumento vai assim: a IA vai nos ajudar a ser mais inteligentes, ela vai nos ajudar a pesquisar, ela vai nos ajudar a ser mais produtivos. Logo, a gente não pode parar o avanço da IA, porque o avanço da IA é como se a gente pegasse a raça humana e a gente está aumentando assim, o QI da raça humana inteiro, o potencial produtivo da raça humana, por a gente criar essa tecnologia. Então é meio que aquela coisa assim: ao avançar essa tecnologia, nós na realidade estamos salvando o mundo, mesmo que pareça que nós estamos destruindo o mundo, tá? Então, de novo, mesmo que a gente aceite essa porra desse argumento, no capitalismo, nós não estamos ajudando todo mundo. Nós estamos ajudando muito mais a classe burguesa, a classe que já domina a produção, a classe que já manda na gente, tá? Então, assim, passo número 1 para melhorar o mundo. Melhorar o modo de produção para um modo de produção que não seja irracional. Aí tu fez isso, essas ferramentas de IA são muito melhores, e daí a gente vai dedicar a nossa vida inteira para resolver o problema do meio ambiente. A gente vai trazer os maiores especialistas de meio ambiente, eles vão pensar e eles vão usar essas ferramentas, a gente vai resolver. Mas hoje, na volta a gente compra e se não der certo, eles vão dizer, ups, nós destruímos o mundo. Enfim, aquele filme que o pessoal disse que era muito cringe e tal, mas eu achei legal a crítica que ele não olhe para cima. Meio que os bilionários, até o último minuto em que a Terra ia, né, ser destruída, eles assim, como é que a gente pode lucrar com isso? Como é que a gente pode lucrar? E se der errado, nós vamos para outro planeta que a gente já achou aqui e nós vamos sobreviver lá. E daí no final deu errado e o mundo acabou. E a gente ficou assim, confia, não confia. A gente tem que continuar ganhando dinheiro, porque a gente vai resolver o problema, mas a gente só precisa ganhar um pouquinho mais de dinheiro aqui, confia. E daí acabou o mundo, tá ligado? Sim, eu citei ficção. Citei ficção. A Microsoft foi a única das 4 grandes empresas que impulsionaram o boom da IA a responder às perguntas detalhadas do Washington Post sobre as necessidades e planos energéticos. Google, Amazon e Meta ofereceram declarações ilimitadas. Se trabalharmos juntos, podemos desbloquear as habilidades revolucionárias da IA para ajudar a criar obras líquidas zero, resilientes ao clima e positivas para a natureza que precisamos com tanta urgência, disse a Microsoft em um comunicado. Os gigantes da tecnologia dizem que compram energia eólica, solar ou geotérmica suficiente sempre que em grandes centros de dados ficam online para cancelar as suas emissões. Isso é outra coisa, esse cancelamento de emissões. É tipo assim, eu sei que nós estamos destruindo o meio ambiente, mas eu estou dando uma grana para um negócio que diz que cancela emissões, que planta árvore e na realidade não está fazendo mal nenhum para o meio ambiente. Isso é outra balela. Eu acho que tem vídeo da Bebel falando sobre isso também. Se não tem, cobre a Bebel e digam, fala sobre a balela dos créditos de carbono de novo, porque é importante. Mas os críticos veem nesses contratos um jogo de fachada. As empresas operam a partir da mesma rede elétrica que todas as outras, ao mesmo tempo que reivindicam para si grande parte da quantidade finita da energia verde. As empresas de serviços públicos estão, então, a compensar essas compras com expansões de combustíveis fósseis, mostrando os documentos. Então, eles basicamente estão dizendo assim, vocês usam energia demais. A gente precisa de energia ainda para fazer o resto, tudo que a humanidade precisa fazer, e a gente suplementa essa energia verde de vocês usando energias sujas.
A Amazon afirma ter sido a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo por 4 anos consecutivos. O Google escreveu que está usando IA para acelerar a ação climática. Claro, Google, o que é tão crucial quanto resolver o impacto ambiental a ela associado. Quanto à Microsoft, a empresa disse que até 2030 teremos 100% do nosso consumo de eletricidade, 100% do tempo, igualado por compras de energia com zero carbono. De novo, essa coisa dos créditos de carbono. Não foram mencionadas as centrais de combustíveis fósseis altamente poluentes que se tornam necessárias para estabilizar a rede elétrica em geral devido a essas compras, garantindo que todos tenham eletricidade suficiente. A região de Salt Lake City, os executivos dos serviços públicos e os legisladores reduziram os planos para grandes investimentos em energia limpa e duplicaram a aposta em carvão. A desativação de um grande central de carvão foi adiada uma década para 2042 e o encerramento de outra foi adiado até 2036. Por quê? Porque o capitalismo disse assim, nossa, olha que demanda maravilhosa por energia. Vamos parar com essa coisa de energia limpa e vamos botar toda a energia suja que a gente tem aqui para suprir essa demanda. E o povo que mora lá, né, e o povo inteiro do planeta Terra que vai se fuder daqui a alguns anos por causa disso, foda-se, nós estamos ganhando dinheiro agora. Entre os mega usuários de energia da região está a Meta. Está construindo um campus de data center de 1,5 bilhões ao redor de Salt Lake City, que consome tanta energia quanto pode ser gerada por um grande reator nuclear. Google comprou 300 acres, né, que é essa medida, não é igual a hectare, né, pessoal, é uma medida aí que tem de terra de estadunidense, do outro lado da rua do data center da Meta e planeja seu próprio campus de data centers. Outros desenvolvedores de data centers estão procurando freneticamente por energia na área. A região deveria ser uma plataforma de lançamento de tecnologia inovadora com a concessionária PacifiCorp, que nome mais Fallout, né? Declarando que teria como objetivo substituir a infraestrutura de carvão por pequenas centrais nucleares de próxima geração construídas por uma empresa presidida por Gates. Mas esse plano foi posto de lado quando a PacifiCorp anunciou em abril que iria prolongar a queima de carvão, citando desenvolvimentos regulamentares que a tornam viável. Isso está rapidamente se tornando uma questão de não ficar para trás, bloqueando a energia que você precisa. E você poderá resolver as questões climáticas mais tarde, disse Aaron Zubach, CEO da Eolian, com sede na Califórnia, um grande desenvolvedor de energia limpa e projetos de energia limpa. A capacidade de encontrar poder agora determinará os vencedores e os perdedores na corrida armamentista da IA. Isso nos deixou com um mapa cheio de lugares onde a retirada de plantas fósseis está sendo adiada. Um aumento nas necessidades energéticas relacionadas com a tecnologia na Geórgia levou os reguladores em abril a dar luz verde a uma expansão na utilização de combustíveis fósseis, incluindo o poder de compra do Mississippi, o que atrasará o encerramento de uma central a carvão com meio século de existência naquele país. Nos subúrbios de Milwaukee, o anúncio da Microsoft em março de que está construindo um campus data center de 3,3 bilhões seguiu-se o adiamento de um ano da desativação das unidades de carvão pela concessionária local e a revelação de planos para uma vasta expansão de energia a gás que, segundo executivos regionais de energia, é necessário estabilizar a rede em meio à crescente demanda por data centers e outros crescimentos. Em Omaha, onde Google e Meta estabeleceram recentemente amplas operações de data center, uma usina a carvão que deveria ficar offline em 2022 está agora operacional pelo menos até 2026. A concessionária local descartou planos de instalar grandes baterias para armazenar a energia solar. Estes desenvolvimentos concretos nos mercados energéticos contrastam com as promessas futurísticas das empresas tecnológicas. Uma análise recente de Goldman Sachs sobre a energia que impulsionará o boom de até 2030 nem sequer considerou pequenas centrais nucleares ou geradores de fusão futuristas. Deixa eu só ver. Tem muito mais coisa aqui, eu não vou ler mais o resto. Mas, assim, eu acho que deu para entender o foco do que a gente está tentando dizer aqui, pessoal. Que é assim, é mentirada. Não tem como. Eles estão dizendo assim, por favor, pessoal, não mexam nos nossos lucros. Não parem de desenvolver essa tecnologia que tem beneficiado toda a humanidade. E daí, entre parênteses, está somente os mais ricos do mundo. E daí, daqui a 4, 5 anos, eles vão dizer, putz, nós não conseguimos desenvolver essas tecnologias limpas, eu não cheguei na parte da fusão nuclear que eles querem desenvolver ali, que não estão conseguindo. Nós não conseguimos desenvolver, foi mal, estávamos doidões. O que farão conosco agora? E aí, Estados Unidos, você vai nos regulamentar, você vai regulamentar 50% do seu PIB, eu não sei quanto, não é 50% do PIB, mas acho que 10% a 15% do PIB inteiro do seu país, essas empresas fofinhas e maravilhosas que colocam a influência de você em todos os países do mundo? Não, né? Então, assim, pessoal, não tem uma solução específica aqui, a não ser a gente mostrar a contradição número 12 bilhões do sistema capitalista e vamos pensar em como superar isso. Tem um pessoal aí que tem mais ideias de como superar isso. Se botar mais uma GPU, o ChatGPT nos ensina a fusão nuclear.
Tu matou a pau, Dr. Neville. Eu acho que avisa isso pra eles, tá? Muito obrigado, aliás, pro Lucas Brandão por ter se inscrito como membro no canal. Famosa charge do Tom Toro. Yes, the planet got destroyed, but for a beautiful moment we create a lot of value for shareholders. Uma das minhas tirinhas favoritas. Sim, o planeta foi destruído, mas por um lindo momento nós criamos muito valor para os acionistas. Então, pessoal, vamos lá. Não é muito difícil perceber o que está acontecendo.